O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, é preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A carta aos Filipenses, esta comunidade, como refletíamos ontem à tarde, grande menina dos olhos do apóstolo das gentes, a quem ele dirige toda a sua ternura, e é esta a evocação que inicia o capítulo 2 deste trecho dos Filipenses. O apóstolo Paulo exorta: se há consolação em Deus, se há paz nele, comunhão no Espírito, vos exorto, tende o mesmo sentimento. E agora, na maneira de raciocinar própria do pensamento antigo, numa moldura, numa inclusão, o apóstolo repete aquilo que havia dito no versículo 2, aprofundando a densidade do que ele nos exorta. Tende o mesmo sentimento, tende entre vós os mesmos sentimentos que existe em Cristo Jesus. A origem mesmo dos sentimentos encontrados, de um amor que não desidrata e que é vínculo da perfeição, cito carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, é o próprio Cristo. Um cristão deve ter os sentimentos de Cristo. Oxalá eu, você, nós tenhamos o mesmo respiro, a mesma ternura, a mesma compaixão e ira, se for necessário, de Cristo Jesus. Como ontem refletíamos, vale a pena retomar, porque recordação é dar de novo ao coração. Recordare. Citando C.S. Lewis, no seu livro A Abolição do Homem, asseverava, para que o pensamento filosófico, por que não dizer crônico, possa nos ajudar no aprofundamento hermenêutico do que nos apresenta o apóstolo das gentes. C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, diz que é primeiro preciso ter sentimentos justos para depois ter princípios éticos. Nenhum de nós dará conta de entender a abstração do que é a justiça, do que é a generosidade, se nós não adequarmos aquilo em que colocamos o nosso apetite, o nosso afeto, a nossa estética. Como ontem falava, aqui retomo, quando nós vamos ensinar uma criança a apreciar aquilo que é bom e desprezar aquilo que é ruim, diante de uma ação reprovável, nós dizemos: não faz isso não, porque isso é feio. Ou seja, apelamos ao seu juízo de gosto. Ninguém aprecia aquilo que é feio. É um insulto ao nosso olhar aquilo que é feito. Do mesmo modo também, a alma deve entender, passando daquilo que é bom, aquilo que é belo e verdadeiro, que uma ação injusta é uma ação feia, reprovável e que, portanto, não faz bem a nós. Primeiro, não se esqueça jamais disso. Ao educar alguém, eduque e conduza os sentimentos.
ensine a apreciar aquilo que é bom, para daí ensinar coisas abstratas e os princípios. E assim também acontece conosco. É preciso que a gente mude o nosso paladar para apreciar coisas boas. Eu olho para a minha própria vida e percebo que recorrentemente eu me relaciono com pessoas que não são tão boas assim e que acabam me decepcionando. Então é preciso redirecionar o gosto para aprender a apreciar coisas boas, porque quando nós estamos apreciando coisas boas, estamos em lugares bons, e lugares bons atraem gente boa. Pois bem, como é preciso aqui provocar, o apóstolo está falando de sentimentos, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, e isto é um paradoxo, porque a gente não consegue controlar de imediato os nossos sentimentos, porque eles vêm e vão em nós de uma maneira descontrolada. Como é que nós vamos controlar os nossos sentimentos? De onde é que vêm os nossos sentimentos? É um paradoxo, parece que o apóstolo Paulo está nos exigindo, e vale a pena aqui uma pergunta. Você sabe nomear as suas emoções e os seus sentimentos? Esse exercício que nossa mãe, nosso pai, quem cuida de nós, vai fazendo conosco desde a infância, que é tão necessário, quando a gente começa a chorar, ou quando a gente fica um pouco acabrunhado, alguém vem até nós, desce até a altura do nosso olhar e pergunta: o que é que você está sentindo? Isso é muito importante. E até haveria dizer que, me arriscaria a dizer, que boa parte dos conflitos da vida adulta ou das confusões em que nós nos envolvemos na vida adulta tem a ver com o fato de que a gente não sabe nomear sentimentos. Se o pai não sabe nomear os seus sentimentos, ele não vai conseguir traduzir, senão como violência, aquilo que ele deseja que seja feito pelos seus filhos. Se uma mãe não sabe traduzir os seus sentimentos, ela poderá projetar sobre o filho uma sensação de desamparo, e aí poderá condená-lo, não ajudando-o a crescer e a se desenvolver, porque ela tem medo de ficar sozinha, e aí vai brigar com a nora. A gente tem que dar nome aos sentimentos, porque, como é o enigma da esfinge, se nós não damos nome aos sentimentos, eles nos devoram. É isso que dizia a esfinge, esse animal mitológico que ficava nas encruzilhadas, que tinha cabeça de gente e corpo de animal. Portanto, essa dimensão animalesca, incontrolável que nos habita, esse instinto, não é? Como uma determinação, uma pulsão em linguagem freudiana. Ou nós dizemos e damos nome aos sentimentos, ou eles nos devoram. Todo o processo de exorcismo tem que começar ajudando o demônio a dizer o seu nome. Do mesmo modo que todo o processo de cura passa com a capacidade de nós dizermos ao médico: é aqui que está doendo. Portanto, não seja estranho aos seus sentimentos. Não deixe que eles te virem do avesso. Saiba nomear aquilo que é raiva, aquilo que é inveja, aquilo que é amor, aquilo que é carência, porque se os sentimentos se misturam, eles nos levam a nos perder. E de onde surgem os sentimentos? Poderíamos nos perguntar ainda nesse versículo tão fecundo, versículo 5 da carta aos Filipenses. Eles são intrusos, eles entram sem convite, mas os nossos sentimentos andam sempre acompanhados. Volto a essa asseveração. Os nossos sentimentos, eles são intrusos, eles entram sem pedir licença, mas eles vêm sempre acompanhados. Junto com um sentimento de inveja, a tristeza com o fato de que a vizinha comprou um carro novo, eu não tenho como ter controle nisso. Senti inveja, vou fazer o quê? Mas isso pode estar acompanhado de uma espécie de insatisfação com o fato de que eu não sei correr atrás dos meus sonhos. Diante de uma briga no café da manhã, no casamento, eu disse alguma coisa que acabou sendo violenta com o outro, pode estar a frustração de um relacionamento onde a gente não consegue ter tempo de qualidade. Diante de uma criança dentro de casa que não está dando ouvidos às orientações que lhe dou, pode estar o fato
de um sintoma de que meu filho está me ajudando a perceber que eu digo alguma coisa com os lábios, mas com a vida eu faço outra. Então perceba, junto dos sentimentos, das emoções, sempre vem alguma coisa que é importante. Sentimentos que são incontroláveis, eles sempre são sintomas daquilo que está desencontrado dentro de nós. E aqui vamos recorrer à poesia da nossa mineiríssima, da princesinha de Minas, mas é sufragânea da Arquidiocese de Belo Horizonte. Gostava sempre de brincar na época da teologia, não é? Referindo-me aqui a Divinópolis. Um abraço a Dom Giovanni e aos padres que lá estão. Lá, Adélia Prado, quando ela diz, olhando a sua mãe, observando, dizia que a sua mãe entendia o conhecimento como algo muito importante e nobre, e ela vendo o modo como sua mãe cuidava do seu pai, ela dizia, entendi que a coisa mais fina do mundo é o sentimento. De fato, o sentimento dá testemunho de uma alma fina ou de uma alma grosseira. O sentimento apresenta aquilo que está dentro de nós e que talvez a gente ainda não seja capaz de assumir. Os sentimentos se tornam os nossos pensamentos, os pensamentos se tornam nossas ações, as ações tornam-se o nosso caráter torna-se a nossa vida, seja como condenação ou seja como resolução. Por isso o apóstolo está coberto de razão, por profecia. E também Adélia Prado na poesia. A coisa mais fina e que não pode ser desprezada na existência, na nossa relação com Deus e uns com os outros, é o sentimento. Porque os sentimentos dão testemunho do estado da nossa interioridade e da nossa alma. Sigamos. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 6 em diante, apresenta um hino cristológico. Cristo, Logos, que fala de Cristo. Um hino que apresenta qual era a compreensão da comunidade primitiva a respeito do mistério do Cristo. Um hino que, pelos seus elementos, a maneira com a qual se desdobra, pela sua estruturação, muito possivelmente não é de autoria do apóstolo Paulo. Possivelmente circulava no meio da comunidade cristã e ele assimila dando as suas notas pessoais. Apresentando aqui, no núcleo, o núcleo desse hino e a maneira com a qual ele é abordado pelo apóstolo Paulo, na finura de sua teologia, é akenosis. Kenosis, uma palavra do grego que quer dizer esvaziamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez de ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se, assumiu a condição de um escravo, tornando-se gente como a gente, semelhante a nós, um homem de paixões, para que em suas paixões, na humildade, na obediência, na morte de cruz, fosse exaltado acima de tudo. Assim Deus lhe deu um nome, acima de qualquer nome. Todo joelho se dobre diante do Cristo. Jesus Cristo verdadeiramente é Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, no esvaziamento, na encarnação do Verbo, este eixo central, Cristo não brincou de ser gente. Assumiu cada uma de nossas paixões, porque aquilo que não fosse assumido não poderia ser redimido. E aqui está o núcleo da nossa fé. Voltemos, porque assim se medita a palavra de Deus, ao versículo 6. Jesus, existindo, sendo em condição divina, não fez de ser igual a Deus um harpagmos, uma usurpação. Não se apegou a isso. É a única vez, uma vez só, que esta expressão aparece nas Sagradas Escrituras. É o que nós chamamos, aqui para lembrar mais uma vez das aulas de teologia, saudosa memória do padre Luiz Henrique Eloy e Silva, atual reitor da PUC Minas, onde ele dizia do rapax legomena, ou seja, há expressões nas Sagradas Escrituras, quando ela aparece uma única vez, chama-se rapax legomeno. Aqui nós estamos diante de uma expressão, aparece uma única vez na Sagrada Escritura, esta expressão harpagmos, que quer dizer usurpação. Quer dizer, o Cristo não se apegou, não usurpou. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, num contexto de humildade e de obediência. Cristo é o antitipos de Adão. Entende? Adão
tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, foi um usurpador. Ele quis aquilo que já possuía e assim atraiu para nós um destino de condenação e de morte. O Cristo, em sentido diverso, restaurando em sua humildade aquilo que a desobediência dos primeiros pais nos fizera perder. Não é o usurpador. Ele não se apegou àquilo que era inclusive seu por direito. Ele tinha condição divina, porém esvaziou-se. Aqui algo para nós, muito importante. Boa parte das vezes, os nossos sentimentos estão revolvidos do avesso, que a gente está usurpando. E geralmente usurpando, capturando coisas que nós já possuímos. Não é essa a origem do ciúme? Ah, não, tem que olhar para mim de um jeito diferente. Você já é amado, filho de Deus. Para que você vai querer ser amado igual o outro? Amor é coisa que a gente não implora. Onde não couberes, não te apertes. Se você está percebendo que aquela pessoa não te ama como você julga que merece, ou você se abre para receber aquilo que lhe pertence, ou então vai se acostumando. Porque a gente não tem que implorar amor e nem afeto. O afeto vem a nós de graça. Se a gente tivesse condição, por exemplo, de acrescentar amor na medida de nossas qualidades, não teria gente tão esquisita que, mesmo sendo esquisita, é amado. O outro não nos ama porque alguma coisa tem a ver conosco. Ele nos ama por aquilo que tem a ver com ele, você está entendendo? Faça uma lista na sua vida das pessoas que você gosta. Você gosta sem pretexto e sem contexto, e não porque as pessoas merecem. Então tem a ver com você e não tem a ver com a outra pessoa. Então não usurpe olhares, não usurpe cargos, não usurpe atenção de quem quer que seja, porque ou é seu ou é do outro, e se for do outro, não vai adiantar pegar. Jesus está aqui nos apresentando, e assim adensa o apóstolo Paulo, de que para experimentarmos uma vida interior sadia, para termos equilíbrio emocional, mindfulness, como hoje se diz, consciência plena, a gente tem que estar num contínuo estado de esvaziamento. Porque se nós não nos comunicamos com o vazio, que se reporta à angústia, que é o mais originário dos sentimentos, nossa, assim nos lembra o bom e velho Freud, somos seres de falta, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vai colocando para encher o buraco. Porque isso pode ser uma usurpação, nunca será suficiente, nunca estaremos satisfeitos. Por isso, uma regra de ouro para a vida espiritual, para as nossas relações, é esvaziar-se. Todo encontro se dá na pobreza. Deus não poderia encontrar o ser humano se ele não se esvaziasse. Imaginemos Deus, a sua glória, que preenchem o céu e a terra, Deus, cujos montes fumegam ao escutar o som de sua voz, teve que se esvaziar desta sua glória, desta sua potência, desta sua grandeza, para fazer que se voz no choro de um menino numa manjedoura. Está entendendo? Se Deus continuasse na sua glória, tremendo em majestade, ele nos assustaria. Nenhum homem poderia ver a Deus e continuar vivo. Ele vai se esvaziando, se desfazendo numa kenosis até assumir nossa vida, nossas paixões, o choro de uma criança, para que estivesse ao alcance de nosso peito, como só um bebê despretensiosamente é capaz de acessar a nossa alma. Assim como aconteceu com Cristo, exorta o apóstolo Paulo, nós temos que ter os sentimentos de Cristo, e para nos encontrar e não nos desencontrar, temos que nos esvaziar. Se você está notando que no seu casamento multiplicaram-se os desencontros, você está notando que na relação com seus filhos e seus netos multiplicaram-se os desencontros, se eu estou notando na minha vida de padre que estão multiplicando os desencontros, significa que eu preciso de me esvaziar. Para me encher do que me importa, preciso me esvaziar, minhas feras encontrar, me reconhecer hipócrita. Assim lembra a cantora Flaira Ferro. Esvaziar-se. Porque todo encontro verdadeiro só se dá na pobreza. O Cristo se esvazia até a morte, e porque vazio foi exaltado. A exaltação verdadeira, que não é uma usurpação, dá-se no momento em que é Deus que nos eleva, em que Ele é força da nossa fraqueza, em que, como o apóstolo Paulo, experimentamos: Paulo, basta-te a minha graça, raris, reset, a minha misericórdia, a minha bondade. Quando você se sentir fraco, aí é que você está forte.
É muito bonito nessa carta aos Filipenses, por isso diz que é uma menininha, não é? Do apóstolo Paulo, porque ele sempre, depois de apresentar a sua teologia, apresenta a dimensão parenética, ou seja, ele mostra aquilo que nós recebemos e depois introduz um imperativo, com uma série de orientações e exortações de como temos que nos comportar para, assim, os nossos atos traduzirem aquilo que nós recebemos. Mas, na carta aos Filipenses, o único momento parenético para dizer que o apóstolo Paulo pegou bem leve é isso, quando ele diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E por que isso nos ilumina, meu irmão e minha irmã? Este imperativo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Porque aqui está algo muito pertinente para os tempos de hoje. Mais do que imitação, o apóstolo esclarece que a nossa vida de fé, ela tem a ver com uma participação. Então não é só imitar o Cristo, eu vou ser uma pessoa boa, generosa, como Cristo foi, vou ser uma pessoa que vai levar uma vida santa. Não vai dar conta, porque nós somos hipócritas, carentes, malandros, ciumentos, temos que nos curar de nós mesmos. Não, é uma participação, unidos ao Cristo, com a vida de Cristo em nós, somos um com Ele desde o batismo, aí a gente pode se tornar gente boa. Antes que critérios morais, conhecimento disso ou daquilo no catecismo, nós temos que ver nessa humildade, nessa obediência de Cristo, um princípio ativo. Todo medicamento tem um princípio ativo. Uma coisinha bem pequenininha que a gente toma e aí regula a nossa pressão. Então, o princípio ativo da vida de fé é o Cristo, é a graça de Cristo. Então, mais do que imitar o Cristo, participar da vida que Ele nos oferece. Muito mais do que nos preocuparmos sobre uma lista do que a gente deve ou não fazer, entender a vida do Cristo em nós, o seu mistério pascal, como um princípio ativo de onde decorrem as nossas ações. Olhemos para o Evangelho. Cristo nos convida a tomarmos cuidado com a desculpa de viver longe deste seu convite. Para onde é que nós vamos desencontrados? Onde estão nos levando os nossos sentimentos? Para onde nós vamos com tanta pressa? Para o próximo vídeo, para a próxima tela, fazendo alguma coisa para satisfazer a nossa frustração? Lembra Oscar Wilde, tomemos cuidado, existir é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas sobrevive. Estes tempos de muita sinestesia, de muita dopamina, de muita coisa para poder fazer, a gente pode estar apenas sobrevivendo e não existindo, com sentimentos desencontrados. Vamos pedir nesta manhã, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, a graça deste encontro, deste convite que o Cristo nos faz a este banquete, onde somos saciados pela sua presença e a sua vida divina é o nosso alimento. Rezemos como o salmo que ecoou a primeira leitura. Os vossos pobres vão comer e saciar-se. Nós somos tão pobres, tão limitados, e por isso devoramos uns aos outros. Paremos de devorar uns aos outros com nossos sentimentos e ressentimentos. Nos saciemos de Cristo. Aqueles que procuram o Senhor o louvarão. Os seus corações experimentarão a vida para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus nossas preces.